Olá, muito bom dia para você. Jogo aberto, Pará na área nessa segundona, sem lá muita coisa para comemorar, mas muita coisa para analisar da presença dos paraenses na Série B. Pois é, Leão ainda fora do G4 desperdiçou uma oportunidade sim. Isso porque os azulinos ficaram com um jogador a mais durante muito tempo no confronto contra o Curitiba. E rapaz, falando de desperdício, Paysandu desperdiçou mais uma boa oportunidade de sair do Z4. Até saiu na frente para cima do Operário, mas levou a virada na Curuzu. Situação preocupante do bicolor paraense. E claro que a gente quer saber a sua opinião sobre tudo isso que está rolando através do nosso WhatsApp. Coloca aí na tela, olha aí, 984017422. Manda o teu recado para cá. O que tem que mudar no Papão? O que tem que mudar no Leão para que cada um consiga ali achar, né, o caminho para o seu objetivo. O fato é, feliz ninguém tá, né? Tudo bem, os azulinos não correm risco de rebaixamento, mas tá desperdiçando chance de entrar no G4. Quem não vai desperdiçar a chance de falar com a gente é ela, Liane Coelho. Bom dia pra você. Bom dia, Danilo. Ótimo dia a todos. Final de semana tenso, né? De novo, tá virando padrão. Toda vez que tem Remo Paysandu em campo, tem alguma coisa quente pra gente debater. Inclusive muitos lances aí pra gente falar. E se tem análise, se tem avaliação, Saulo Zaire tá aqui com a gente. Bom dia, Saulo. Tudo bom, Danilo? Um grande abraço para você, para a Liane, para a galera que nos acompanha aqui no Jogo Aberto, em mais uma segunda-feira reflexiva em relação aos nossos times que seguem com problemas aí diferentes, mas problemáticos na Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, segunda reflexiva, não lembra a última segunda festiva que nós tivemos por aqui. Enfim, vamos colocar na tela aí os lances, os melhores momentos do confronto do Paysandu contra o Operário, que até deu ali uma sensação num primeiro momento de que poderia ser uma tarde legal para os bicolores que se fizeram presente lá no estádio da Curuzu, cheia a Curuzu, um sol para cada um, mas não deu, né? Aliás, a gente viu mais do mesmo aí, Liane. Até o gol do Paysandu, aquele famoso contra-ataque, o Garcês junto com o Diogo Oliveira, mas os erros também são os mesmos, Liane. As mesmas modificações, como a gente viu aí com a saída do Denner. Eu acho que o Paysandu até ensaiou uma empolgação bem no início do primeiro tempo, conseguiu trocar passe, jogando com posse de bola. O gol, da forma como a gente já está acostumado de ver. Durante a semana, o Marlon falou sobre a incômoda situação do time de sempre sair atrás no placar. O Paysandu conseguiu fazer 1-0. O ponto é que depois voltou aquele Paysandu sem repertório, né? Tanto que o gol sai da maneira que não é segredo para ninguém, Garcês, Diogo Oliveira. E aí começa a ter a queda de desempenho, bagunça em campo, modificações que não modificam em nada o contexto do jogo. E aí volta aquele Paysandu que a gente já vem falando tem umas semanas, né, Saulo? Aliás, desde o início da Série B, né? Se a gente for parar para pensar, o Paysandu começou nas 4 primeiras rodadas com 1 ponto, segundo turno, se a gente zerar, né, fizer aí os 4 primeiros jogos também 1 ponto, dificuldade para construir, marcação ali individual e coletiva muitas vezes com os olhos, a bola... Meio de campo nulo, né, Saulo? A bola voltou a queimar, meio de campo E vamos lá, um gol desse, bola parada, uma bola lenta. 2 gols infantis tomados ontem. Olha aí, pelo amor de Deus, torcedor numa crise existencial. E o time vai caindo pelas tabelas. Pior campanha do Papão na Série B por pontos corridos desde 2006. O Paysandu disputa essa competição nesse formato pela 8ª vez. Situação muito preocupante. E assim, Danilo, aconteça o que acontecer daqui para o fim do ano, o Paysandu vai virar para 2026, devendo Deus e o mundo. E tomara que a coisa seja mantida na Série B para que o 2026 seja menos tenso. Essa jogada aí de pênalti é uma bola que, honestamente, não vi necessidade da saída do goleiro, mas as costas do Edilson, pelo amor de Deus, o Operário brincou. Olha a velocidade dele ali, vendo que tinha um jogador nas costas do Thalisson. E aí eu vou entrar num assunto delicado aqui com vocês, que óbvio que não foi só o Edilson, mas a partida do Edilson ontem me explicou por que o Luan estava jogando na lateral direita, Liane. Debate da falta de banco, né? Eu acho que muda característica técnica, ou seja, característica individual de jogador, quando a gente fala de Luan, quando a gente fala de Edilson, mas de desempenho é muito complicado o que o Paysandu tem hoje. Aí eu entendo, em determinado momento, sair aquela briga do Edilson ou Brian pela posição e colocar o Luan, porque o Brian também está muito abaixo do que a gente já viu do Brian atuando
né? Então, para mim, de fato, esse segundo gol não tinha necessidade do Gabriel sair. O Claudinei falou sobre isso, de não responsabilizá-lo, mas de fato não tinha como sair. Agora é válido falar sobre a exposição ali nas costas do Edilson e a lentidão para correr atrás e a marcação no primeiro gol ali também com o Anderson Leite dar uma cochilada. Erro de leitura em vários momentos de um time que está pressionado e que não pode dormir. Saulo, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu já te afirmo que a minha resposta é sim. O Paysandu de hoje, do Claudinei, está jogando menos do que aquele Paysandu do Luizinho? Para mim, hoje, esse Paysandu de hoje está inferior ao Paysandu lá do início da Série B, cara. O Paysandu não vence há mais de um mês, tá? Sob o comando do Claudinei, que chegou a 12 jogos neste domingo. O Luizinho tinha um desempenho, a equipe criava, mas perdia ali algumas chances pontuais. Um empate técnico, eu vou colocar dessa forma. Não sei se era culpa do Luizinho, se é só culpa do Claudinei. O Paysandu tem muitas dívidas estourando desde o ano passado. Não sei até que ponto os salários, as remunerações do atual elenco estão atualizadas, tá? Mas o Paysandu tem problemas seríssimos. O Thiago Heleno mostrou ontem que, mesmo com 36 para 37 anos de idade, joga fácil uma Série B do Campeonato Brasileiro. A questão do Edilson tem o erro técnico, mas a questão tática do Marlon não saber se é volante, se é ponta, se é atacante ou se dobra na fase defensiva como lateral. Tomadas de decisões equivocadas do Gabriel Mesquita, que começou muito bem, tal qual o Claudinei Oliveira. Enfim, são vários momentos, mas não dá para dizer que o time do Luizinho era pior ou melhor que esse. O Paysandu está numa campanha de rebaixamento, tá? Muito preocupante. O torcedor parece que já começa a não acreditar. E, sinceramente, Danilo, se não chegarem 3 super-heróis aí, pelo menos, para melhorarem defesa, meio e ataque, eu desconfio que o feliz ano novo do Papão será bem complicado. Saulo falou do aspecto financeiro. Hoje pela manhã, Magno Fernandes do DOL e da Rádio Clube do Pará colocou aí que o Paysandu ganhou mais uma ação na justiça, né? São duas, Saulo. Pois é, o Giovani, o meia que estava recentemente, já foi para o CRB, e o acionou... Wesley Fraga do ano passado. E o Wesley Fraga, jogador que jogou aí com Hélio dos Anjos. Então são duas ações. Quer dizer que o Paysandu vai perder? Não. O Paysandu pode se defender e ganhar a parada. A questão é, esse aspecto financeiro aí pode ser uma bronca para o Papão. Falando em bronca, quem saiu na bronca ontem dessa partida foi o atacante bicolor Diogo Oliveira e falou isso aí, olha, pós-jogo. Quem não faz, toma. É o velho ditado do futebol. E nós não estamos tomando gol, nós estamos entregando os gols. É diferente. Mas nós não podemos desistir, tem muitos jogos e eu creio que nós vamos sair dessa situação. A fala do Diogo ela é bem contundente, tá? E assim, eu tenho visto uma movimentação em campo do Diogo, do Garcês, que são caras que estão correndo, que estão batalhando. E assim, é uma impressão minha, tá? Eu vejo eles naquela de brigar com o próprio grupo. Incomodados. Naquela de, ei, bora brigar e tal, sabe? Chamando os caras. E aí eu já associo a algo que a gente já ouviu rumores de possibilidades de atraso de direito de imagem dentro do Paysandu. Estou dizendo que tem jogador que não está correndo? Não. Mas a gente sabe que quando todos os seus problemas não estão resolvidos, você não tem aquele mesmo foco. Vamos colocar desta maneira. Não é novidade isso no futebol. Pois é. Então a gente sabe que a dor no bolso é o pior tipo de contusão que pode haver, Eliane, no futebol. E vou te falar, eu estava ouvindo a coletiva do Claudinei e, em paralelo, vi essa fala do Diogo. Achei até uma fala mais explicativa, para te falar a verdade, de um incômodo declarado com a situação. Essas palavras aí, por exemplo, de você ceder, né, de você sofrer com o gol e tudo mais, você permitir. Se a gente pegar o apanhado de gols que o Paysandu vem sofrendo nas últimas partidas, basicamente isso. São vacilos, são a falta de atenção e por aí vai. Não são gols construídos pelo adversário. É vacilo mesmo. E ficou muito nítido aí nesse jogo, especificamente o último jogo na Curuzu, agora contra o Operário. Os 2 gols. Falha na hora de marcação na bola parada e esse pênalti infantil, que aí eu vou colocar como os 2 responsáveis, tá? Não só o Gabriel Mesquita, mas também o Edilson. Então, para mim, uma fala curta, mas que resume muito os gols que o Paysandu vem sofrendo na competição. Saulo Zaire, você gosta de tomar uma de vez em quando? Sim? Não gosta pouco. Só dá uma para comemorar alguma coisa? Uma água com gás. Só te pergunto.
Não, eu tô te perguntando isso porque vamos colocar na tela aqui uma imagem da galera da comissão técnica do Operário ontem, depois do jogo. Rapaz, será que... Alguém tem que comemorar, né? Meu irmão, esse jogo deu uma sede, hein, rapaz? O Operário volta a campo só no final de semana? Deve ser. Porque para recuperar... Não bebo, tá? Não, mas aí o negócio é o seguinte, naquele solzão de ontem lá na Curuzu, né? É hidratação. Só que o problema é que o Saulo que gosta de pesquisar dá uma desidratada valendo, né? Para jogador não é tão indicado. Você sobe... Não nessa quantidade aí. Você sobe o ânimo e depois desce com tudo. Resseca geral. Pois é. Por isso que pós-jogo, geralmente a galera mete um carboidrato, repõe, né? Com algumas formas, enfim. O pessoal do Operário comemorou e bem essa vitória ontem. O pessoal da edição aí, a gente tem uma foto que tem a questão do lance, que o jogador do Operário ele é expulso, e aí depois o jogo vai no VAR. Tem essa foto aí? Cadê o Vitor para me ajudar? Aí, olha aí, rapaz. Essa foto aqui, galera, é pra gente tirar a dúvida do lance, né? Essa daí é a entrada do Heverson para cima ali do Bosquilha. Essa foto é uma reprodução lá da CBF. Aí eu acho que morre todo qualquer tipo de possibilidade de polêmica sobre a falta no início da jogada, hein, Saulo? Falta clara, por cima e por baixo. No primeiro momento eu olhei e falei, cara, não foi nada, estão procurando coisa. Só com a mão tocando. Porque a mão não era o suficiente. Mas esse pisão aí no tornozelo, parceiro... A gente nunca sabe se o pisão e a mão são suficientes, né? Mas essa imagem parada, ela é muito clara, né? Para cartão amarelo, inclusive. Se fosse o pé inteiro, seria para vermelho, mas como tem metade do pé ali no tendão do Gabriel Bosquilha, cartão amarelo, falta bem marcada e segue o jogo. Até porque o jogador do Operário tinha sido expulso, né? Na jogada ali com o Diogo Oliveira, enfim. O VAR, nesse caso, acertou e bem, né? Infelizmente, atrapalhando a vida do Papão. Vamos colocar na tela aí a classificação de momento da Série B. Isso porque nós temos ainda 2 jogos que vão acontecer na noite de hoje. Mas, de momento, tá dessa maneira aí, olha aí. O Goiás na liderança com 44 pontos, passou o Curitiba que empatou com o Clube do Remo. Chapecoense com 40, Criciúma 36. Essa daí é a zona de classificação para a Série A, né? E o Clube do Remo ali em 6º colocado, tendo que secar ainda o Vila Nova, que joga hoje à noite, e também o Avaí, que também joga hoje à noite. Detalhe, esse jogo do Avaí é contra o Amazonas. Então, azulinos e bicolores, para variar, de lados distintos, né? Os azulinos torcendo para o Amazonas, os bicolores torcendo para o Avaí. Jogadores do Avaí que no meio da semana passada abandonaram o treinamento por conta de salários atrasados, né? Situação nada boa aí para o Avaí. Vamos para a segunda página? Olha aí, a segunda página. Vamos logo lá para baixo. O Amazonas, que é esse adversário direto do Paysandu, está ali na lanterna com 21 pontos, mesma pontuação do Papão com 21. Botafogo joga hoje, né? O Botafogo vai pegar ali o Vila Nova, como eu falei, desse jogo restante da rodada. E o América Mineiro, que acabou entrando na zona com o empate do Volta Redonda contra o CRB. Olha onde o Paysandu podia estar, meu amigo. Podia dar uma bela de uma respirada se tivesse vencido ontem, né? Jogando em casa, né? Jogando em casa, ia para 24 pontos, ficava lá fora, enfim. E o Atlético descendo, né? O Atlético... Só tem uma questão aí. Dos 21 pontos, o Paysandu conquistou 11 fora de casa. Será que a Curuzu está sendo um problema, como foi o Mangueirão no início da competição? Será que... O problema é o lugar ou é a bola, no caso, Será que o Caldeirão bicolor ainda ferve como fervia antigamente? Eu acho que é uma questão para a gente refletir também. Cara, nesse elenco 2025. Eu não diria nem que o problema seja a fervura do Caldeirão, mas talvez os ingredientes. Porque não adianta, Saulo, se colocar eu e tu lá, que nós não somos jogadores, não vai adiantar Caldeirão e fervura nenhuma, se o cara não tiver qualidade. Aliás, é um ponto que eu acho que é natural o torcedor protestar, jamais, isso obviamente sem violência, né? Jamais eu vou me colocar contra o torcedor, mas eu vejo o torcedor protestando contra o elenco, contra o time, aquele famoso time sem vergonha, mas e a galera que contrata? Porque para mim o foco é esse. Quem contrata, quem deixa de contratar, lembrando, o Paysandu já pagou o transferban, mas até hoje de manhã ainda constava o nome do Paysandu naquela lista. Então, já até estourou naquela previsão de 72 horas. Né? E até agora nada, né? Nem de nomes, nem de... O que falaram é que tem nomes engatilhados para serem anunciados assim que sair nessa questão do transferban. Lembrando que a janela fecha daqui a uma semana, na próxima terça-feira. Ou seja, o que era um período interessante para a contratação, agora
se transformou em uma semana arredondando. Exatamente. Já estão falando, inclusive, no nome do Geovânia, aquele volante que jogou no Paysandu, possibilidade de um retorno. Não sei, vamos esperar. Que subiu em 2023. Isso, né? Perfeito. Ou seja, desde esse acesso em 2023, o Paysandu é um muro de lamentações, seja na Série B, a Copa Verde está aí para quem gosta, para quem vai para aeroporto, para a logradora aqui da cidade, ótimo, parabéns. Mas em competição para valer, que o Paysandu tem que demonstrar sua grandeza, desde o acesso de 2023, a coisa só piora. Vamos colocar a interação da galera aí, nossos parceiros, torcedores, que com certeza não têm mensagens muito tranquilas e felizes. Olha só. Bom dia, Danilo e Liliane, parabéns pelo programa. O Remo tem que ganhar o Criciúma se quiser subir. Tudo ou nada, quinta-feira, manda um abraço para minha esposa, Laura Juliana. Quem manda mensagem é seu esposo, Alexandre, que está no UNA. Um abraço para o Alexandre, um abraço também para a Laura, que estão acompanhando a gente aqui no nosso programa. Muito obrigado pela moral. Boa tarde, Danilo e Liliane, a musa do esporte. O Remo parecia que estava com um a menos. Até quando esse treinador vai ficar? Quando não tiver mais chance do acesso, é o Márcio da Condor. A gente já vai falar do Leão, Márcio, não te agonia. Aldair Peniche, essa diretoria do Paysandu tem que tomar vergonha. Estão vendo o time caindo ladeira abaixo e não fazem nada. É o Aldair, lá de Marituba. Pois é, Aldair. Aquela história de vamos pagar na hora certa. Bom dia, Danilo, Liane, convidado, mais conhecido como Saulo Zari. É a mesma coisa que não. Já deu pro Antônio Oliveira, é o Gil do bairro do Guamá. Vamos já falar sobre isso. Vamos lá, última mensagem pra gente passar de bloco. Boa tarde a todos, está difícil. Infelizmente, o Paysandu não vai escapar da Série C. É o Rafael Vinícius, lá do Distrito Industrial. Vamos lá. É isso, a gente encerra o nosso primeiro bloco aqui, já tem mais. Vamos falar de Clube do Remo, até porque o Leão, na minha visão, desperdiçou uma oportunidade boa, teve lambança de arbitragem e vamos falar também mais de Paysandu, ouvindo Claudinei Oliveira, então não saia daí. Meu amigo, esse intervalo aqui é uma festa. Mandando um abraço aqui pro seu Fernando e a dona Luzia, lá em Batista Campos, que eles gostam do Saulo, não sei por qual motivo, mas estão acompanhando aqui o nosso programa. Vamos falar de Clube do Remo? Vamos lá, que o Leão jogou no sábado à tarde lá no Paraná e voltou com 0-0 na bagagem. Poderia ter sido um pouquinho melhor, até porque o Leão não mostra lá muita coisa de diferente. Vamos colocar na tela aí os melhores momentos do jogo entre Coxa e Leão. Mais uma vez o Marcelo Rangel precisando aparecer, um jogo bem equilibrado, que a torcida do Curitiba saiu chateada com o resultado e um jogo marcado por uma série de lambanças de arbitragem, que o VAR chegou, corrigiu. Mas vamos falar primeiro do jogo, daqui a pouco a gente fala dos lances polêmicos, tá? E aí, o Remo ganhou um ponto ou deixou de ganhar 3 pontos? Cara, saiu no lucro, viu? O tanto que o Curitiba apareceu com oportunidade sim de definir, para mim foi um empate que o Remo conseguiu segurar, na verdade, e voltar pelo menos com um ponto para Belém. Tá? Então não vi esse domínio ali, não vi esse desperdício, vamos colocar assim, do Remo de pontuação. O desperdício, só para deixar claro, é porque o Remo teve um bom período com jogador a mais, mas na hora do vamos ver, isso não significou absolutamente aí é que nada. Tá, tem análise fria, né, de você ter um a mais em campo e teoricamente ter domínio, construir um pouco mais, mandar na partida. Agora tem a parte prática. Então, para mim, a parte prática, mesmo o Remo com um a mais em campo, saiu no lucro com esse 1-1. Saulo. E segue o Antônio, né? Às vezes, Liane, Danilo, amigos e amigas, você tem um jogador a mais, só que 3 do seu time estão mortos, pedindo substituição. O adversário, no caso, dentro de casa, se agiganta, vai buscar forças ali de uma coisa desconhecida, do sobrenatural, enfim. E o Remo, assim, é aquele joguinho curto, às vezes entra, pega, no caso, a gente fazendo uma analogia aí com o MMA, que o Danilo é especialista também, pega 3 socos, devolve 1, pega 4, devolve 2. Faz sentido. Enfim, o Remo é aquele time que, às vezes, quase sempre não joga e deixa jogar. Sofre muito, Marcelo Rangel é o protagonista, o Remo não tem um jogador diferenciado, seja na defesa, no meio e também no ataque, claro. A pontuação é muito boa, o controle de tabela está estabilizado, mas o Remo, se quiser subir, vai ter que deixar de empatar, vai ter que vencer jogos. É o time que mais empata na Série B do Campeonato Brasileiro. Aumentou a expectativa do torcedor na época do Daniel Paulista, isso não é nem um pecado, mas falta de desempenho. Os resultados rarearam desde a chegada do Antônio Oliveira e eu não sei até que ponto
esse jogo contra o Criciúma na quinta-feira será repleto de tensão lá nas arquibancadas, cadeiras e também camarote do nosso novo Mangueirão. Acredito que 50% para cada lado e o Remo vai ter que ter uma nova conduta, nem que seja aquela de reatividade, quando a gente percebeu isso de uma forma potente na época do Daniel Paulista, que o time reagia, fazia o gol, o Marcelo Rangel salvava, beleza, todo mundo vencia. Agora o Marcelo Rangel só está salvando e o Remo não consegue construir jogadas. E olha, Danilo, durante a semana, Saulo, eu ouvi muita gente falando sobre o fato do Marcelinho entrar como ponta. Já estava batido esse martelo, né? E atuar como ponta, como se isso fosse algo anormal. E para mim, o menor dos problemas aí foi o Marcelinho como ponta. Sem dúvida. Inclusive, se a gente pegar o mapa de calor do time, dos 90 minutos, o Marcelinho é o jogador que mais aparece na vertical. Então aí as oportunidades. Essa daí é uma oportunidade que talvez ele pudesse até ter tocado ali para o Caio Vinícius, num primeiro lance ter tocado para o estreante, o Eduardo. Agora o ponto é o que o Saulo falou. Pegando, no geral, o menor dos problemas. Agora o ponto é o que o Saulo falou. A gente no Remo tem condições de analisar situações individuais de jogadores, mas coletivamente é um time que, com todo respeito, não tem absolutamente nada. O Remo não tem contra-ataque, o Remo não tem construção, não tem aproximação, não tem ultrapassagem. Não sei qual é exatamente o conceito ofensivo. Nos últimos 3 jogos, o clube do Remo tem 2 gols marcados, um de pênalti e um lançamento na área que o Caio Vinícius vem e finaliza. O Saulo fez uma comparação aqui com o MMA. O Remo é um time que entra para vencer por pontos. É um time pragmático, mas que não consegue finalizar suas partidas, mesmo quando tem certo domínio, quando pega adversário do outro lado fraco, sabe? Enfim, é um time que, honestamente, eu não consigo entender qual é o objetivo, qual é o foco, qual é o modelo. Não consigo entender. E aí é uma coisa que eu digo, jamais vocês vão me ver aqui no programa, em qualquer lugar, fazendo campanha de demissão. Agora, eu questiono, quem está segurando? Qual é o argumento para segurar o treinador? E falando em quem está segurando, esse quem está segurando deu uma entrevista pós-jogo com uma cara de que tentou isolar, né, até preservar o treinador do Clube do Remo de perguntas incisivas sobre mais uma péssima atuação. E o Marcos Braz preferiu utilizar o tempo pós-jogo para falar de arbitragem. Vamos acompanhar. A maneira com que foi revista o VAR em relação à penalidade e à expulsão é uma brincadeira. Eu acho que os times do Norte já existe uma logística em que você tem uma grande dificuldade, mas isso aí não é culpa de ninguém, principalmente do Curitiba. Curitiba não tem nada a ver com isso. Agora, essa situação em relação à interpretação do que foi feito a arbitragem hoje é uma brincadeira. Senhor Marcos Braz, o senhor estava acostumado a trabalhar num time que geralmente a arbitragem era a seu favor, né? Na dúvida, pro Mengão. Agora que ele está num time do Norte e ele está vivendo essa dificuldade, e aí eu vou jogar aqui. Vamos lá. O juizão cometeu 3 erros em campo. O VAR chegou e corrigiu os 3 erros. Ponto. Acabou. O que tu vai reclamar de arbitragem? Meu irmão, o Marcos Braz ontem, ele foi muito, como a gente fala no futebol, ele foi muito experiente. Ele tirou o treinador do foco para levar a pancada de torcida, para tentar explicar o inexplicável, que é o que ele tem feito. Com aquele sotaque português, com todo respeito, mas é o que ele tem feito, tirar foco. Não porque isso, porque aquilo, porque uma hora é viagem, porque uma hora não sei o quê. Toda hora tem uma desculpa para o Remo não jogar nada. E ontem, talvez a desculpa não tivesse, aí simplesmente o Marcos Braz foi para lá para falar de arbitragem. A gente vai já falar sobre isso, mas com certeza a arbitragem não é o motivo do Remo não estar dentro do G4. Aí responde a tua pergunta, quem segura o Antônio? Claro que sim. Porque, por exemplo, agora a gente não tem nenhuma explicação sobre o jogo. A gente já tinha essa resposta, não tem nada sobre o jogo. E o torcedor não sabe. O torcedor não sabe. E volta a dúvida do que a gente fez durante o programa. E aí, o que é
que seguraria o Antônio nesse jogo? Era o desempenho? Era resultado? Era o quê? Não Nesse jogou caso, nada. foi falado sobre a arbitragem, que para mim não tem porquê. Eu acho que o árbitro ele perdeu, digamos, a moral em campo, né, por conta das decisões equivocadas, mas que foram consertadas pelo VAR. Morreu o assunto. Isso não muda o direcionamento de placar, o desempenho e por aí vai. E agora você não tem nenhuma resposta sobre o jogo. Aí, para mim, isso responde uma pergunta que já era uma resposta muito clara. Quem segura o Antônio no Remo? Vamos colocar aí rapidinho, Saulo, as imagens na tela para a gente já ir conversando também, porque o programa já está acabando. E aí a gente já vai conversando. Vai lá, Saulo, fique à vontade. Não, eu não esperava muita coisa do Marcos Braz em relação à entrevista coletiva, principalmente falando de parte técnica, tática. Até porque não é ele que é para falar disso. Bola rolando, né? Ele é um cara de negócios, né? Ele é um vice-presidente, ex-vice-presidente do Flamengo, um político, ex-político partidário, não sei se tem pretensões aqui no estado do Pará. E assim, passou uma imagem, além da tirada de foco, da blindagem ao técnico que ele trouxe, passou aquela imagem, Danilo, de que quem manda sou eu. Mas é claro, Ou seja, Saulo. para falar de Remo vai ter que falar comigo. E, Saulo, o presidente do Remo não queria mais o Antônio Oliveira. Os dois vice-presidentes do Remo, que a gente fala às vezes não tem nome, Milton Campos e o Glauber, também não queriam mais o Antônio Oliveira. Tem que ver quem é. Então, eu citei três nomes, eu citei 3 nomes aqui que não queriam mais o treinador do Remo. Aí o Marcos Braz chegou e falou, não, ele vai ficar, ele ficou. Não. Ah, não, vai ter uma nova reunião agora para definir, e não sei o quê. Não vai cair enquanto o Marcos Braz não quiser. Tá, mas o ponto é o seguinte, o Marcos Braz trouxe o Antônio Oliveira. Quem trouxe o Marcos Braz e por quê? Mas Quem isso fez já é um o padrão. contrato? Isso já é um padrão aqui do futebol. Galera chegar com carta branca. E claramente mas quem o deu Braz. carta branca? Diretoria. Quem deu o cheque em branco? A gente não falou isso várias vezes do Paysandu ao longo da temporada, do Remo não é diferente. E desde quando o Braz chegou, é muito nítido que ele tem carta branca para decisão e no outra coisa, futebol. quantas contratações o Marcos Braz fez? Quantas deram certo? Quantas geraram coletividade para o Remo? No momento ofensivo, Pois é. defensivo? Tem que ser nas cobrado, bolas tem que ser paradas? cobrado. O time evoluiu, involuiu, estagnou. E ele chega com todo um staff também, que inclusive a gente já falou aqui no programa, que já gerou mal-estar, inclusive, dentro do clube, né? Por conta de algumas formas de cobrar. Vamos falar aqui dos lances? Assim, eu já falei a minha opinião, tá? Nos 3 lances, lance do goleiro, falta do Caio Vinícius, cotovelada. Não tem pênalti, tem cartão vermelho. VAR corrigiu a situação. Aí, ó. O Caio Vinícius faz a primeira falta, depois leva a cotovelada. Então não é pênalti, mas o cartão vermelho mantido, ok? Até uma questão de serviço, né? Porque tivemos vários desserviços aí. O VAR, ele pode chamar sim para o pênalti ou não pênalti. E aí, por mais que seja normalizado no futebol brasileiro, essa questão do jogador impedir é infração. Exato. E o Caio Vinícius impede o goleiro. Então pronto, não tem o que falar. Falando agora do lance do Matheus Davó. Ele deu um cartão vermelho, o lance ficou claro que o Matheus Davó está numa disputa de bola, mão para trás, cartão amarelo no máximo. Ponto. Ok? Ponto. Não, e qualquer braço aberto no futebol é cotovelada. Não foi o caso, cartão vermelho bem anulado. E no terceiro lance, que a gente vai colocar agora, o Klaus está ali de lado. Ah, bateu na mão. Ali a mão está colada. Pelo menos está colada. Não tem nenhum lance conclusivo. Talvez o questionamento seja esse. O VAR não tem uma imagem conclusiva. Então, como é que ele chama para uma imagem que não é conclusiva? Ou seja, teria que manter o pênalti para o Curitiba. Então, senhor executivo do Clube do Remo, o senhor deu um belíssimo de um migué para proteger o seu treinador. Esse aqui é o fato. Esse aqui é o fato. Vamos dar uma respirada, porque a gente também precisa lembrar que o futebol ele é a coisa mais importante das coisas sem importância. Essa frase já foi muito repetida, só que ninguém sabe o autor. Coloca na tela, coloca na tela aí o Paysandu perdendo para o Operário, mas tinha gente amando na Curuzu. Cadê? Olha aí. Que isso? Love is in the air. Que música que eu poderia colocar nessa cena? Não sei. Mas olha aí, cara, e vou te falar, parabéns pro cara que fez essa imagem. Porque que movimento perfeito. Olha aí, o amor na Curuzu, encostado ali, se beijando. Aí ele faz o movimento para levantar. Olha o momento em que o amor estava rolando. 2-1 pro Operário. Não dá pra dizer que foi no 1-0 e tava comemorando. Não, né? parceiro. 2-1 Operário no placar e empate sem gols, né? Que isso. Ou com gols fora das 4 linhas. Não sei o que tu queres dizer com isso, mas com essa a gente se despede. Vamos lá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá.
Saulo e as suas histórias. Valeu, Saulo. Tudo bom? Até a próxima. Valeu. Não, Liane, quero saber se continua tudo bem. eu acho que sim, até agora sim, bora ver depois. Valeu, Liane. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Vamos lá conversar agora com eles dois, o pessoal do Bora Cidade, Natália Lago, Agenor Santos. Agenor, tem o protesto, mas tem a galera que, poxa, vai amar também, É né? o time do amor. Vai sim. Por que não? Ó, já me disseram até que já viram você assim também no estádio. Em qual estádio? No Mangueirão. No Mangueirão. É, também. Próximas escadarias ali. Meu irmão, do essa setor que é a B. questão, eu tô em vários estádios. Eu gosto de assistir jogo. O problema é que nem todo mundo vai pro estádio pra amar. Tem gente que vai pra odiar. E aí Verdade. achar problema. Verdade. E olha que ontem muita gente saiu de lá com ódio. Treinador de jogadores dentro da Curuzu, né? Mas no sábado também tivemos a mesma sensação. É, pois é, exatamente. E aí, o que, é que a gente tem no cardápio do Bora Cidade de hoje? Oi, Danilo, boa tarde para você, Eliane, ao Saulo. Então, vamos falar sobre o homicídio registrado no final de semana na Cidade Velha, onde um homem foi assassinado a tiros em frente a um bar. Isso aconteceu durante o começo da madrugada, a gente vai trazer os detalhes. Danilo, obrigado pela sua participação aqui nessa divisão de tela com a gente dentro da programação da RBA TV com o Jogo Aberto e o Bora Cidade a partir de agora. Boa tarde a você, Natália. Boa tarde a você aí em casa que nos acompanha. Esse é um dos vários outros destaques que a gente vai trazer para você dentro do Bora de hoje. A repórter Sancha Luna